Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, versos 21 a 22. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que Deus revele para nós a sua palavra. A cristandade comemora no mês de dezembro o nascimento de Jesus Cristo. No entanto, a palavra de Deus não diz quando Jesus nasceu, mas a palavra de Deus nos dá fortes motivos para pensar que seu nascimento não ocorreu em dezembro. O mês judaico, que corresponde a novembro e dezembro, é um mês frio e chuvoso. O mês seguinte, correspondente a dezembro e janeiro, era o mês em que ocorriam as temperaturas mais baixas do ano. No entanto, a palavra de Deus, as Escrituras, ela diz que os pastores estavam nos campos cuidando das ovelhas na noite que Jesus nasceu. Lucas 2, versículos 8 a 12. Vamos ouvir esta leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Note, pela leitura, que os pastores estavam vivendo, nessa época, ao ar livre, não apenas saindo durante o dia para cuidar do rebanho, das ovelhas. Eles mantinham seus rebanhos nos campos à noite. Será que essa referência de vida em relação aos pastores nessa época do ano, essa referência de vida ao ar livre, se harmoniza com o tempo frio e chuvoso do mês de dezembro em Belém? Acredito que não. Eu acho que não. Portanto, as circunstâncias
que cercaram o nascimento de Jesus indicam que ele não nasceu em dezembro. Alguns estudiosos acreditam que Jesus nasceu em outubro, contando do mês da morte de Jesus. Mas isso não é fundamental para nós. O mês que ele nasceu, para nós não é fundamental. O fundamental para mim é que ele nasceu. Ele nasceu. Ele veio. A palavra de Deus nos informa precisamente, com precisão, a data em que Jesus morreu. Mas ela nos dá poucos indícios sobre quando ele nasceu. Sobre a morte, a palavra de Deus é abundante. Ela fala muito da morte. Ela fala em detalhes, fala com precisão. Isso nos lembra as palavras de Salomão, palavras sábias. Ele disse assim: um bom nome é melhor do que um bom óleo. Veja que sabedoria. Um bom nome, aquele nome que está ligado à vida de Cristo. Um bom nome, pessoa que tem o testemunho de Cristo. Um bom nome é melhor do que um bom óleo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Isso em um certo sentido. Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, porque uma pessoa que morre ímpia não é um dia bom para ela. Então isso aqui é num certo sentido. E podemos dizer com toda certeza que o dia da morte de Jesus foi um dia grandioso e decisivo para a nossa salvação. Mas, para que ele morresse, sendo Deus, não era homem. Então, para morrer, ele teve que vir, ele teve que se encarnar, ele teve que nascer. Portanto, irmãos, a data 25 de dezembro deve ser compreendida como apenas uma data simbólica. O que realmente importa para nós é que Jesus nasceu. Isso importa. E importa muito. Embora não saibamos exatamente o dia em que Jesus nasceu, sabemos que ele nasceu, e é o que importa para nós. Eu particularmente entendo que nenhum nascimento é por acaso. Nenhum nascimento é por acaso. Muito menos o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O nascimento de Jesus não é mito. Não é mito, como alguns pensam, porque tem aqueles que acreditam que Jesus nem nasceu, esse tipo de Jesus que nós conhecemos, essa figura, que é um mito. Mas o nascimento de Jesus não é um mito, é um fato histórico contextualizado com os dias de Herodes, o grande rei da Judéia. Mateus 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É isso aí. O nascimento de Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. É a profecia divina cumprida. Falando do nascimento de Jesus, Mateus diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito. Então, Jesus nasceu porque ele era uma profecia. O Antigo Testamento falava dele, e já começa falando em Gênesis 3,15. Vamos ler aí esse texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí está a profecia de Jesus, aquele que viria para colocar um fim à obra do pecado, o poder do demônio. Ele viria trazer a salvação. Este texto está falando da cruz de Cristo, só que ele teria que nascer para poder ir para a cruz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito. E o nascimento de Jesus é esse cumprimento, essa profecia cumprida. Apenas isto já é suficiente para não desprezarmos o nascimento de Jesus. E o mais importante de tudo é saber o propósito pelo qual Jesus nasceu. É aqui que está a questão. O mais importante de tudo é saber o propósito pelo qual Jesus nasceu. Mas para que Jesus nasceu? Jesus mesmo responde esta pergunta. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Que hora é esta que Jesus estava se referindo? É a hora da sua morte na cruz do Calvário. Jesus, em seu ministério, em vários momentos, ele previu a sua morte, dizendo que era a hora para a qual havia sido enviado. Então, irmãos, não há dúvida, Jesus nasceu para morrer. Lucas 9, 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas,
seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É necessário que o Filho do Homem, é necessário que, o próprio Jesus está dizendo, em relação à sua morte, ele usa a palavra aqui, ele diz aqui, é necessário que ele seja morto, ressuscite também ao terceiro dia. É imprescindível compreender o motivo pelo qual Jesus nasceu. Ele nasceu para morrer por nós. E a ressurreição também estar aí como uma coisa necessária, porque depois ele foi ressuscitado. O nascimento de Jesus Cristo não tem sentido se não entendermos a mensagem da cruz. Na lógica paradoxal do reino de Deus, Jesus nasceu para morrer, e nós morremos com ele a fim de desfrutarmos da sua vida em nós. Aqui está algo muito precioso. Na lógica paradoxal do reino de Deus, Jesus nasceu para morrer, e nós morremos com ele a fim de desfrutarmos da sua vida em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a manjedoura apontava para a cruz, e a cruz para o fato de que o pecador precisava morrer por causa do seu pecado. A palavra de Deus é categórica ao dizer que o pecador precisa morrer. Cada um morrerá pelo seu pecado. Jeremias 31:30. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Vocês conhecem esses textos. A palavra de Deus está lançada como uma lei irrevogável sobre o pecador. Não tem escapatória. O pecador tem mesmo que morrer. Porque a morte do pecador é uma sentença de Deus. De Deus. Então ele tem que morrer mesmo. Mas não é morte física. Esta morte física não salva ninguém. É a morte em Cristo na cruz, e morte para o pecado. Cristo Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e ressurreição. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida justa e santa. Só temos que crer na palavra.
A única coisa a fazer agora é crer na palavra. Basta crer. Crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. E você terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Assim, podemos celebrar o Deus presente em nós, Cristo em mim, vivendo a sua vida e vivendo fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo caído. A única coisa que faz a diferença é a nossa morte com Cristo e Ele vivendo em nós. O viver de Cristo fez a diferença e Ele vivendo em nós faz a diferença. Cristo em mim vivendo a sua vida. Que a nossa percepção do Natal seja um Natal sob a perspectiva da cruz. Que a nossa percepção do Natal seja uma percepção sob a ótica da cruz do Calvário. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte do grão de trigo fala da própria morte do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o trigo de Deus, o pão de Deus, que dá vida ao mundo pela sua morte e ressurreição. Mas também fala da morte do pecador na morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus não apenas morreu, ou melhor, eu vejo assim, Jesus não apenas nasceu para nós, mas também morreu por nós e nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Jesus nasceu para nós, morreu por nós, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele e agora Ele vive em nós. E tem mais, Ele voltará para nós. Então, em suma, Jesus Cristo nasceu para morrer e morrer crucificado, e pela sua crucificação crucificar todos os pecadores com Ele em seu corpo. Os pecadores foram identificados com Cristo em seu corpo, e quando Ele morreu, todos eles morreram pelo corpo crucificado de Cristo. E ressuscitou para viver em todos os que com Ele morreram e ressuscitaram. É a verdade. É toda a verdade. Não abra mão da verdade. Você não deve abrir mão da verdade. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Este texto está dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo
está dizendo que ele entendia que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que ele era o principal. Ele diz assim: Cristo veio para salvar os pecadores, veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou um pecador. É o que ele está dizendo: eu sou um pecador, eu sou o principal. Preste atenção que Paulo está dizendo que ele continuou um pecador. O texto está dizendo o seguinte: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Esses pecadores que Jesus veio salvar não estavam salvos. Só foram salvos quando Jesus morreu por eles e salvou-os. E eles creram para experimentar. Paulo está dizendo que ele estava entre esses pecadores que Jesus veio salvar. Entenda, irmãos. Paulo, nesse texto, está dizendo que ele estava entre os pecadores que Jesus veio salvar, e mais, que ele era o pior dos pecadores. É isso que ele está dizendo. Tanto é que eu tenho uma versão aqui chamada O Mais Importante é o Amor. É uma versão, linguagem mais popular, que ela traduz assim, porque o contexto mostra isso, como isto é verdadeiro, e como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu era o pior de todos. Essa é a maneira corretíssima de se interpretar o texto aí. Mas a versão que foi lida está correta também, porque a versão que foi lida não mostra que ele continuou o pior dos pecadores, como alguns querem. Agora, se você quer continuar pecador, continue pecador, continue sua vida de pecado, tá? Mas não venha usar o texto sagrado para justificar o seu pecado. Quer viver pecado? Pode viver, viva o seu pecado. Jesus nasceu para morrer e com a sua morte na cruz destruir totalmente a obra do pecado, colocar um fim total no imperialismo do demônio e salvar o universo. Não é pouca coisa não. Estava assistindo ontem uma série, né, tipo documentário, mas é uma série que fala sobre o universo. Eu fiquei olhando aquilo lá, ele mostrando cada um, Urano, né, mostrou Netuno, mostrou a Lua, satélite da Terra, mostrou a Terra, e é um negócio interessante, porque nesses lugares, alguns desses lugares, eles mandaram um robô para lá. Eles conseguiram pousar robô, e esse robô fica analisando, tirando foto e mandando para cá. Irmãos, não tem nenhum lugar que não esteja desolado. Todos eles estão destruídos. Você vê assim, mas é uma catástrofe. Todos eles no universo. Olha a Lua, rapaz, é uma loucura. Desolação total. Quando o primeiro astronauta pisou na Lua, ele disse assim: aqui é um maravilhoso desolado. Terrível, né? Aí eu fiquei perguntando, mas por que é tudo destruído lá para cima? Toda essa ideia de que houve uma catástrofe lá. Até vulcão tem para lá. Sabe o que foi? Foi o pecado. Está pensando que o pecado é brincadeira? Ele não destruiu só aqui a Terra, não. O universo inteiro. É por isso que vai ter que sumir o universo. Deus vai criar outro. Totalmente novo. Totalmente. Nós já estudamos sobre isso aqui. E a palavra até diz, né, que o sangue da cruz para reconciliar todas as coisas, tanto na terra como no céu.
no céu. E os cientistas estudaram. Parece que o universo está fugindo. Você lembra do texto que eu já li aqui? Que a terra, tudo fugiu da presença daquele que está sentado no trono e que só ficou o trono mesmo e mais nada. Lembra? Dá para entender isso? Ciência nenhuma da terra entende isso. Ninguém entende. Mas eu creio que vai ser assim, do jeito que Deus falou. E aí ele mostrou o seguinte: está tudo se afastando. A lua se afasta da terra anualmente, me parece, tem um período lá, 3,8 centímetros. 3,8 centímetros por ano. Ah, mas como é que é? Como é que é? É que a distância da terra na lua todo ano aumenta. Todo ano aumenta, tá? E o sol, eles falam, esqueci o nome do que ele deu lá. Ele disse que vai chegar um momento em que os negócios vão se expandir tanto e vai chegar um momento que vai sumir tudo. Sumir. Cientista dizendo, vai sumir tudo. Só que eles falam que é daqui a bilhões de anos. Vai sumir tudo. Não vai ficar nada. O sol vai desaparecer. Eu fiquei pensando, poxa, como a palavra de Deus é maravilhosa, hein? Vocês estão falando aí o que a palavra do Senhor disse que vai acontecer. Vai sumir tudo mesmo. E Deus vai fazer tudo novo. Porque esse universo está contaminado. Agora, só não vai ser daqui bilhões de anos, não. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Tá? Então, irmãos, Jesus nasceu para morrer. E com sua morte na cruz, destruir totalmente a obra do pecado, colocar um fim total no imperialismo do demônio e salvar o universo. Na cruz, Jesus Cristo foi crucificado e eu, como pecador, também fui crucificado em Jesus Cristo. Eu morri em Cristo para o pecado. A minha vida pecadora foi crucificada, morta e finalizada em Cristo. Finalizada. Finalizou. A cruz de Cristo representa para mim o extermínio total do homem velho, da velha natureza, com toda a sua bagagem. A cruz de Cristo é um portão para a verdadeira vida. Quem entrou nesta cruz com Cristo saiu pela ressurreição e chegou à vida real. E a vida real é Cristo em nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é em mim a minha vida. Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. O nosso coração precisa estar marcado com esta verdade que Cristo invadiu a nossa história, tornou-se semelhante a nós e foi para a cruz. Ali nos atraiu a si, nos identificou em seu corpo e com ele nos levou a morrer para o pecado. Mortos em Cristo na cruz, perdemos nossa vida pecadora, nossa vida de pecado, e pela nossa ressurreição ganhamos a vida de Cristo e Ele mesmo está em nós vivendo a sua vida. Vamos finalizar esta meditação de hoje lendo Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esta passagem das Escrituras narra o nascimento de Jesus, como aconteceu e o propósito pelo qual ele veio. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia a coisa direito. José, com quem Maria ia se casar, era um homem justo e fazia sempre a coisa, fazia o que era direito. Ele fazia o que era direito. José não queria difamar Maria, nem expor a moça à desonra perante a sociedade, a comunidade em que ele vivia. Você sabe que quando uma moça aparece grávida e é solteira, você sabe como que é, né? O povo comenta e parece que o prazer é falar mesmo, né? E José era uma pessoa assim que não gostava disso. Então ele não queria difamar Maria e nem expor Maria ao ridículo, à desonra perante a sociedade. Por isso, ele resolveu desmanchar o compromisso, porque não estavam casados. Ele resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Depois de ter pensado isso, um anjo do Senhor, enviado pelo Senhor, apareceu a ele num sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Porque Jesus é verdadeiramente homem da parte de Maria, mas é Deus da parte do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus,
pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, até mesmo os pecados de José. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou do sonho, fez exatamente o que o anjo do Senhor havia mandado ele fazer. A primeira coisa que ele fez foi casar com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. Depois ele teve. Porque há uma linha de pensamento que Maria continuou virgem. De acordo com o texto aqui, não. Porque ele não teve relação com a sua mulher até que Jesus nasceu. É o que eu estou entendendo. Temos que considerar a crise pela qual José passou. José passou por uma crise tremenda, até o momento em que o anjo veio e convenceu ele. Aceitar essa gravidez não seria fácil para nenhum homem. Tanto é que José precisou de ser convencido desse fato pelo próprio anjo que Deus mandou para convencê-lo. O interessante, irmãos, é que José não foi convencido de uma maneira concreta. Tipo assim, o anjo apareceu para José, pegou nele, sacudiu e diz: olha, José, sacudindo ele, preste atenção, a criança é gerada pelo Espírito Santo, o menino aí é o Salvador, ele é Deus. Não foi assim, não foi uma coisa concreta assim, foi um sonho, foi no porão da subjetividade, foi um sonho. Mas isso é muito significativo para nós. Foi por isso que eu pedi para ler, por isso que eu estou comentando. Por quê, irmãos? Porque isso mostra que José aceitou e valorizou a verdade revelada no coração. José aceitou e valorizou a verdade revelada no coração, a verdade que Deus põe no coração. José não estava nem aí com o que acontecia fora dele, com a conversa de fora, mas com aquilo que foi revelado para ele, revelado dentro dele. Foi Deus que fez isso. Então, o Natal fala de verdade que é revelada no nosso íntimo. Nós não temos que seguir o que acontece fora. O Natal de Jesus é um Natal que acontece para dentro. Assim, habite Cristo em vossos corações, diz a palavra. Assim, habite Cristo no vosso coração. Cristo em vós, Cristo em mim. É assim que tem que acontecer a verdade de Deus em nós. Porque agora, Ele não é
Deus conosco. Ele já foi Deus conosco. Agora Ele é Deus em nós. Ele começou como Deus conosco. Depois foi para a cruz, nos identificou com Ele, tanto na morte como na ressurreição. E agora Cristo está em nós, dentro de nós. Agora é uma gestação espiritual de fé, de Cristo nascendo em mim. O Cristo da ressurreição, não é o da manjedoura, é o da ressurreição, que com Ele nós somos ressuscitados e Ele surge em nós, em nós. Agora Cristo está em nós, dentro de nós. Cristo vive em nós. Cristo veio a este mundo, tomou a nossa causa, assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte e ressuscitou para ser a nossa vida. Nós só precisamos crer e confessar com o coração a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai viver em nós e através de nós neste mundo. Só assim prestaremos ao Senhor, o nosso Senhor e Salvador, uma adoração livre. Só assim, irmãos, que tem que ser pela vida de Cristo. Se não for pela vida de Cristo, você não adora nada. Só assim prestaremos ao Senhor Jesus Cristo uma adoração livre, descontraída, alegre e santa. Eu falei sobre isso quarta-feira aqui. Uma adoração livre, livre de amarras, de jeitinhos religiosos, de preconceitos, de opiniões, tradições. Uma adoração livre, descontraída, leve, sem amargura, sem peso nenhum, sem culpa nenhuma, alegre, um negócio feliz, uma alegria de dentro, e santa, porque não pode ter pecado na adoração, e santa. O meu desejo é que Cristo seja em você o seu tudo, sempre. Que Cristo seja o seu tudo sempre, na fartura, na privação, na doença, na saúde. Cristo seja o seu tudo sempre. Amém?